Bom dia, Lília. Seja bem-vinda à TV 247. Bom dia a vocês. Bom dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo Auler. Bom dia, Lília. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu quero fazer uma confissão aqui. Eu conheci Lília antes da pandemia, em plena pandemia, quando nos mobilizamos virtualmente, mas eu deixei passar a posse dela aqui na Academia Brasileira de Letras e perdi a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Até hoje eu só a conheço virtualmente. É verdade. Imperdoável você estando no Rio. Bom dia, Lília. É um perdão. Agora não há perdão, é imortal essa falta de perdão. Verdade. Bom dia, Lília, Daphne, Marcelo. Uma honra para nós, Lília Schwartz, ter você aqui, uma intelectual da sua grandeza, da sua solidez e sempre conectada com as boas causas da humanidade. Obrigada. Agradecemos aqui por você estar aqui, uma honra para nós, tá? Honra toda minha, podem acreditar. Marcelo, agradecemos ao Marcelo aí pelo convite, por a gente conectar nesse mesmo horário. Deixa você fazer a primeira pergunta, né, Marcelo? Não, eu vou pedir que ela explique a frase dela que me chamou a atenção. Ela fez uma frase que diz assim: assim como não cabe a professores vigiarem nossas fronteiras, não cabe a militares ensinarem nas escolas, referindo-se ao projeto das escolas cívicos militares. Então, eu passo a bola para ela e deixo ela expor a posição dela sobre isso. Bom, isso já faz algum tempo, foi a pressão, né, nesse sentido, para que eu falo aqui de São Paulo, né, e São Paulo, o governador Tarcísio tem tentado impor essa agenda das escolas cívico-militares, e eu tentei num post do Instagram, e é o âmago da questão. Eu sou professora, se me mandarem defender as fronteiras, eu não serei a pessoa mais autorizada a fazê-lo. Eu acho que o Brasil vai passar por um perigo danado me deixando lá nas fronteiras. Isso se existisse guerra, também não existe, por isso que os militares estão tentando entrar em qualquer área, porque eles não atuam em lugar nenhum. Agora, atuar nas escolas, como orientadores das escolas, aí é um desserviço. A gente tem que considerar que nós temos uma preparação intelectual, uma preparação na nossa formação que nos leva a atuar de certa maneira. Eles não têm capacidade de atuar como educadores não têm. Tereza. Agora, teve uma decisão recente, né? Acho que dessa semana, suspendendo a execução desse programa. É isso, né? Você acha que vamos conseguir livrar São Paulo dessa involução, hein? Olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma liminar, suspendendo a lei aprovada até que o Supremo Tribunal julgue uma ação de inconstitucionalidade movida, se eu não me engano, pela APOS. Isso então, mesmo. Está suspensa a lei, por enquanto. É uma pressão da sociedade, né, Tereza? Eu acho que eu sempre digo, o Marcelo, Tereza, todos aqui, né, todos temos aí um projeto de cidadania. Eu acho que a sociedade civil, quando ela se une, ela pode fazer coisas magnânimas. Então, acho que a sociedade civil em São Paulo se uniu muito. Esse meu post faz parte dessa campanha que nós fizemos, no sentido de impedir esse projeto que já ia sendo aplicado. Um caso muito radical, Tereza, não sei se você acompanhou aqui de São Paulo, foi que há uma escola estadual chamada Vladimir Herzog. Portanto, foi uma escola que deu o nome para homenagear uma pessoa que foi assassinada pelos militares. E uma diretora dessa escola quis transformar essa escola numa escola cívico-militar. E o barulho foi forte mesmo, no sentido de impedir. E aí houve um recuo por parte da escola. Então, nós estamos nessa corda bamba, né? É o equilíbrio suave, né, daquele que carrega a vara. Mas vamos aqui nessa pressão. Nós sabemos o que é o governo Tarcísio, vamos aguardar o resultado eleitoral em São Paulo, não é? A situação em São Paulo está muito complicada, né, com um candidato como Ricardo Nunes, que de fato assumiu uma agenda bolsonarista. Temos o Paulo Marçal, esse coach que, enfim, franco atirador, né? O Boulos,
E agora o Datena, vejam só, o Datena, esse jornalista esportivo que apregou a morte de bandidos e tudo mais. Então, enfim, é uma situação muito difícil. Vamos ver se for Ricardo Nunes, por isso que eu fiz essa arrazoada, eu temo, Tereza, que teremos nova pressão a favor das escolas cívico-militares. Que é uma bandeira do bolsonarismo, certo? É uma das, né? Foi a primeira... Oi, desculpa, Marcelo. Você acha que o Supremo endossa essa loucura? Eu acho que o Supremo rever? Eu acho que o Supremo vai rever. Mas tem um momento na vida da gente, eu, como historiadora, falo com muito cuidado, que é esse momento difícil da gente entender se isso é análise ou se isso é torcida. Né? Então, eu penso que o Supremo não vai deixar, né? Seria uma sandice, seria uma... Enfim, mas eu já não sei mais se é a minha torcida ou não, né? O mundo tem virado tanto, né? A gente tem visto essa guinada para a extrema-direita, né? Eu sempre digo, não tem problema nenhum com a direita, eu tenho problema com direita radical, né? E essa guinada para essa direita radical é um fenômeno que me assusta muito, Mas, Lília, você disse que isso é uma das bandeiras do bolsonarismo, porque foi realmente uma das primeiras medidas do Bolsonaro, se não me engano, logo em janeiro, essa questão da escola cívico-militar. Você, como educadora, o que você diria, né, para uma pessoa mais da classe proletária que almeja uma educação boa para o filho? Porque essa escola cívico-militar, na verdade, é a dominação de corpos também, de mentes e corpos, né? Uma doutrinação ali. O que você diria para uma pessoa pobre que quer botar o filho numa escola boa para convencê-la que esse tipo de educação não é uma boa educação, para além dessa questão de que militares não estão formados, né? Porque o rico vai botar o filho na escola montessoriana, na escola construtivista, que vai ensinar a criança a pensar, né? Por que o pobre tem que ter o corpo dominado, a mente dominada? O que você diria para esses pais? Eles se iludem, né, Daphne? Se iludem muito de que numa escola... É uma boa educação. É uma boa educação, vai dar disciplina, segurança, né? Eu acho que essa questão da Daphne é uma questão fundamental, né? Eu entrei nas redes, Daphne, quando ele não se chama ministro, né? Aquela falta de ministro da educação, que se chamava Weintraub, eu chamo ele de falta de ministro, né? Não de ministro. Ele foi às redes e falou o seguinte: eu tenho essa formação em História e em Antropologia, né? E ele foi às redes e disse o seguinte, uma das primeiras falas dele, falou, imagina se o senhor, a senhora, trabalharam no campo, se esforçaram, fizeram com que o seu filho ou a sua filha entrassem na universidade e ela resolve fazer antropologia? Que desserviço! Aí eu falei, agora eu vou para as redes para mostrar o que fazem os antropólogos, o que faz a academia. Boa. Então, muito do que eu tento fazer nas redes é dizer o seguinte, olha, a universidade ensina a gente a pensar, não ensina a gente só a obedecer. E o pensamento liberta, o pensamento é que vai à frente. E eu sempre digo, quando as pessoas falam, professora, qual é a sua opinião? Eu digo o seguinte, eu posso trocar por uma informação? Né? Até nos comentários, eu posso trocar por um dado? Então, o que eu diria para essas pessoas, que é o que eu costumo dizer, é que a educação é a melhor forma de libertação. E nós sabemos que as pessoas que ocupam os postos-chave nas empresas e também nas instituições privadas e nas instituições públicas, elas passaram pela universidade. Não porque a universidade é um estágio, que tem que ser como passar de tenente para cabo, que são estágios obrigatórios. É porque a universidade te ensina a refletir, te ensina a pensar, te prepara para esse mundo. E para essa pessoa eu diria, olha, tem chance do seu filho ganhar muito melhor se ele for para a universidade, se ele tiver um ensino civil, do que se ele ficar no ensino militar. Até onde ele vai como militar? Até onde ele chega? Até onde as mulheres chegam? E também falaria que esses diretores militares estão com sob processo de assédio, porque há uma confusão entre a ideia de ordem com a ideia de assédio, ou seja, são pessoas assediadoras, que não permitem a livre expressão. E a gente vive num mundo que nós precisamos da livre expressão.
Então, eu teria muitos argumentos, ficaria 4 horas aqui que vocês não vão querer, mas eu acho que essa ideia de que a educação é uma forma de libertação e que eu quero, nesse sentido, o melhor para todos e não o pior, que era, Daphne, como a discussão, vamos dar para os pobres só livro didático, não vamos dar romance. E eu sempre discuti isso, eu falei, peraí, por que você acha que uma pessoa que tem condições financeiras pode ler romance e uma pessoa que tem uma situação mais vulnerável só pode ler livro didático? Não, tem que ter o direito de ler as mesmas coisas, tem que ter o direito de almejar as mesmas coisas. Né? Muito bom. Marcelo, eu queria saber o seguinte, você esteve agora de férias na Europa, na Itália, como é que você, como historiador e antropóloga, está vendo todo este caminhar à direita que nós assistimos na sociedade moderna? Nossa briga na década de 70, 80, você ainda era criança, não estava brigando como nós. Eu e a Tereza já estávamos. Mas nossa briga pela redemocratização foi embora? Perdeu-se? Então, essa é uma questão que me toma, né, Marcelo? Eu acho que é uma questão que nos toma, né? Eu fui criada numa família, minha família é italiana, então fui ver minha família lá, italiana e francesa. Sobretudo na família francesa, eu fui criada na ideia de que a democracia, enfim, enquanto não inventarem um regime melhor, é o melhor regime que existe. Por quê? Porque permite justamente a livre expressão. Então, eu fico aqui pensando onde foi que nós erramos quando nós não vimos. Eu digo, não me refiro só à esquerda, eu penso nos setores liberais de uma forma geral. Olha o que está acontecendo em São Paulo, o PSDB, que sempre foi um partido de centro-esquerda, agora tem como representante o Datena. Então, enfim, onde foi que nós erramos quando nós não vimos essa guinada para a direita? Que é uma guinada que tem sido dada, eu preciso destacar isso, sobretudo por homens brancos heteronormativos. Homens brancos heteronormativos que têm na sua bandeira o combate às pessoas trans, o combate às outras opções de gênero e essa aceitação de uma ordem militar. Da onde foi que nós tiramos essa ideia que os militares são fiéis da balança da democracia? Não são. Toda vez que os militares entraram na nossa história, eles acabaram com a democracia, deram um golpe. Então, é preciso entender essa guinada para a direita que apavora, porque estamos falando, Auler, de países como Suécia, como Holanda. Ou seja, a pessoa pode falar, na Itália já teve Mussolini, mas espera aí, o que está acontecendo no mundo que as pessoas fazem a mesma pergunta da Daphne, achar que ordem é sinal de libertação. Não é. E há uma questão também do capitalismo liberal, do liberalismo, né, que vem com essa ideia do antissistema, que se junta. É preciso analisar com muita calma, porque esses governos radicais de direitas vão aglutinando várias questões que também um projeto mais à esquerda foi deixando do lado. Segurança, por exemplo. Né? A questão da segurança é o fio da navalha. Crise econômica, crise financeira. Acumulando aí muitas questões, muitas manifestações da nossa comunidade 247, mas daqui a pouco a Daphne lê. Retomando aí essa questão, em que momento os democratas vacilaram e permitiram isso, né? Essa ascensão das ideias de extrema-direita? É século XXI, né? Porque isso começa ali no início dos anos 2000, 2010, 2013, em vários países, no Brasil em 2013 e tal. Terá isso? Você acha que existe alguma conexão? Você falou com o neoliberalismo, sim, e também com o fim das experiências socialistas, União Soviética, queda do Muro de Berlim, em suma, a ruína das experiências socialistas? Olha, Tereza, você é uma craque nesse tema, então gostaria de te ouvir também. Mas eu fico pensando, por exemplo, nessa madrugada nós fomos tomados, não sei se vocês viram, eu comentei isso no meu post agora logo cedo, pela treinadora da equipe de ginástica da Hungria,
que não disfarçou nada. Eu não vou fazer o gesto. E fez o gesto do supremacismo branco. Eu até escrevi lá, ajuntei lá, que não me parece uma coincidência ela ser húngara. Porque eu fico pensando, sabe, Tereza, queria te ouvir também, que esses países que passaram por uma experiência de desmantelamento da União Soviética, é que nós sabemos o que foram os gulags também, o que é que apareceu quando, né? Nós também não vamos fechar esse óculos aí nessa grande angular. Mas também se juntou um grupo muito que atribuiu às esquerdas, e eu acho que é nesse sentido a sua pergunta, um desmazelo com o Estado, uma desorganização. E não é também uma coincidência que você puxou um tema interessante, que é a desmontagem aí das esquerdas, mas eu também acrescentaria a crise financeira de 2013. Essa crise financeira que tomou grandes nações e pequenas nações, ela também desmancha um sonho de uma democracia fácil, um sonho de que, enfim, todos viveram felizes para sempre. Não existe esse sonho de todos viveram felizes para sempre. E a democracia também tem que se rearranjar, tem que se reorganizar. A democracia também foi muito testada com a questão do racismo no Brasil, com a questão da misoginia no Brasil. Mas aí você tem um grupo que se aglutina em torno de bandeiras que nós achávamos que estavam vencidas. Um grupo muito misógino, um grupo que atua contra as imigrações. Né? Por exemplo, a Bienal de Veneza, cuja curadoria é de um grande especialista brasileiro, o Adriano Pedrosa, lançou uma espécie de mote que dizia: somos todos estrangeiros. Imagina isso que significou na Itália de quem nós estamos falando. Né? Ou seja, ela justamente inverteu o mote para dizer, então, eles é que são estrangeiros, vamos tirar os estrangeiros. Essa questão dos estrangeiros, Tereza, tem me preocupado muito também. Sabe, essas de Londres essa semana, né? Nossa. As primeiras, as dos anti-imigrantes. Depois teve uma manifestação já dos setores progressistas, digamos, contraditando isso, né? Mas foi horrível. Mas as primeiras foram horríveis. E o que me chama a atenção, Tereza, não sei o que vocês acham, é que as pessoas perderam. Essas pessoas, muitas vezes me perguntam, essas pessoas não estavam em lugar nenhum, as pessoas sempre estiveram lá. Mas nesse momento de florescimento da democracia, essas pessoas de extrema-direita estavam caladas e não queriam falar, né? Não queriam se manifestar. E agora virou uma voga falar dessa maneira. Não sei se vocês viram o debate aqui em São Paulo para prefeito, o que é aquele Pablo Marçal, né? Não podemos. Oi? Não podemos. Eu não vi, eu vi o do Rio. É, claro, vocês estão vendo os outros. Mas, olha, o do Rio não ficou diferente também, não. Não foi diferente, né? Vocês viram que no Piauí... Tem o seu bolsonarismo também. Teve tapa no Piauí? Não, cabeçada. Cabeçada. Ou seja, esse Pablo, só para dar o exemplo do que eu vi, vocês têm toda a razão, é bairrismo meu, mas é que esse Pablo Marçal é uma pessoa que não tem produção alguma, ao contrário, ele tem processo, ele está sendo julgado como criminoso, ele faz essa coisa de autoajuda e, enfim, teve que ser, as pessoas foram levadas numa viagem que tiveram que ser resgatadas, e ele faz esse papel, fala que Boulos come açúcar, que a Tabata, como é que é uma adolescente, ele faz isso com alegria, entendeu? Porque ele sabe que isso não é bairrismo, não, a cidade mais importante do país, é porque eu não vi nem se tinha alguma televisão passando. Daphne, já você vai fazer aí aquele negócio. Não, eu queria aproveitar que a Lília falou das Olimpíadas, dando o exemplo da técnica que fez o sinal do supremacista branco. Eu queria perguntar para ela, você que estuda a representatividade dos negros na sociedade brasileira, como é que você viu aquele pódio maravilhoso da Rebeca, em primeiro lugar, e as outras duas americanas fazendo ali a reverência, e também o protagonismo das mulheres pretas brasileiras aí ganhando todas, né? Tão bonito, né, Lilian? Mas antes de você responder, eu vou também trazer a opinião do público aqui, porque não posso deixar, a gente não pode deixar de ter esse diálogo. Espera aí, Daphne, deixa eu só emendar com a sua pergunta. Você perguntou sobre toda essa imagem da mulher
a imagem das mulheres vitoriosas, mas teve também o post, e a Lília comentou, em que, para fazer uma propaganda, tiraram a imagem da Rebeca, né, e botaram um computador. Mas deixa eu dar um computador, um programa de inclusão social, e tiraram a brasileira. Mas deixa a Daphne trazer a comunidade também, daqui a pouco você responde. Só trazendo aqui ao César Santos. Obrigada, César, pelo apoio. Bom Dia Itajaí está em foco hoje com o lançamento da fragata Tamandaré. Beijos, obrigada. Obrigada a você, César, pelo apoio. O Christian Heimer. Expliquem como uma mulher vota na extrema-direita. Isso é uma questão aí que também a Lília pode dar uma anotada e responder para o nosso internauta. E o Clides, nosso internauta aqui tão assíduo, como enfrentar o anti-intelectualismo, a misologia. Ela já falou um pouco do Pablo Marçal, que não produz nada, né? Acho que já rondou aqui a nossa conversa, mas também vale essa pergunta, né? Então, Lília, passo para você. Tem um telenauta que já considera o 247 imortal pela presença da Lília hoje aqui. Já declarou aí que nós chegamos à imortalidade. A Tuxi deve comemorar isso depois. Olha, essa coisa da imortalidade, a melhor definição veio de um sobrinho, neto meu, pequenininho, que os meus sobrinhos iam para a posse, e ele estava todo preocupado com o tema, e disse que a professora perguntou para ele na frente dos pais: aonde seus pais estão indo? Eles estão indo ver a posse da minha tia, que vai virar imortal, mas você não se preocupa que ela vai morrer como todos nós. Então, adorei. Olha que vivo! Super, é o Lucas. Bom, a Daphne me pergunta, a representação das mulheres negras, né? Essa, para mim, tem que ser a foto das Olimpíadas, né? Ou seja, 3 mulheres negras no pódio, né? Para quem fala tanto da competição das mulheres, isso também é um papo misógino, né, Daphne? As mulheres são mais competitivas e tudo. Teve lá a reverência das 2 americanas, inclusive a Simone falou que a ideia foi da outra, que me falha o nome agora, foi da outra norte-americana que ganhou o bronze, que a ideia não foi dela, que foi da outra, e que ela concordou. Então, veja que existiram vários atos de solidariedade muito importantes. Há uma novidade, eu que sou louca por Olimpíadas, né? Essa proeminência das mulheres de uma forma geral e das mulheres pretas de uma maneira mais forte fala muito no Brasil, porque eu uso muito o conceito de maiorias minorizadas no que se refere às populações negras, porque diferente dos Estados Unidos, em que a população negra corresponde afro-americana, né, como se chama lá, corresponde a de 13% a 16%, no Brasil, a população negra, que é a junção da população, dos critérios do IBGE, da população preta e parda, corresponde agora que converso com vocês, a 56,5% da nossa população. Portanto, não estamos falando de minorias numéricas, estamos falando de maiorias minorizadas na representação. O mesmo vale para as mulheres, Daphne. As mulheres correspondem a 56% da população brasileira, mas também são maiorias minorizadas. Quando eu falo representação, estou falando de representação política e pública. E representação não é só simbólica, é material também. Implica em ganhos, implica em experiências e tudo mais. Então, a força de termos 3 mulheres pretas no pódio é imensa. Agora, o que a Tereza comentou foi um post que eu fiz, porque logo saiu uma propaganda do Ministério das Comunicações, em que eles trouxeram essa imagem tão bonita, só que retiraram a Rebeca do pódio, não retiraram as outras, e colocaram um computador. O programa era meritoso, de inclusão digital. No entanto, é o nosso complexo de Zé Carioca, ou eu entendi errado? Por que tira justo a Rebeca, que inclusive é ouro, e não tira as outras 2? Então, essas questões são questões para a gente pensar, porque eu acho que eu penso que a imagem não é inocente. E a imagem traz pequenos, grandes detalhes. Parece uma contradição, mas não é. É a partir dos detalhes que essas realidades se apresentam. Então, enfim, junto com a pergunta de por que tem mulheres votando para a extrema-direita, eu perguntaria por que tem homens votando para a extrema-direita.
Essa pergunta também é um pouco misógina, né? Eu acho que os homens sempre votaram para a extrema-direita e ninguém reclama. Por que que... Agora a pergunta é para as mulheres. As mulheres estão seguindo essa mesma tendência. E, mais ainda, eu diria para você, estão seguindo essa tendência porque são homens heteronormativos, machistas, brancos, que estão gerando esses governos de extrema-direita. Então, vamos perguntar para os homens por que estamos tendo essa guinada tão grande. Temos mulheres também, mas vamos lá falar em termos de numéricos, os homens estão à frente, gente. Então, vamos responder essa pergunta junto. E a questão do anti-intelectualismo. Eu agradeço ao Cleide por essa pergunta. Essa é uma pergunta super importante. É uma pergunta que ela faz parte desse programa da extrema-direita. Eu não sei se vocês seguem, eu sigo. Não sigo participando, mas eu sigo assistindo. O que são essas reuniões da extrema-direita? Primeira pauta, transfobia. É o ataque às pessoas trans, é uma coisa terrível, é uma coisa que nós temos que nos preocupar. O Brasil tem recorde no critério de transfobia. Segundo elemento da pauta, combate aos jornalistas e aos acadêmicos, né? Ou seja, é um combate a toda boa forma de informação, porque esses governos de extrema-direita, que não é à toa eles surgem junto com o crescimento das redes, esses governos de extrema-direita, eles se pautam na desinformação, nas fake news. Portanto, tem que combater quem produz boa informação, como vocês fazem aqui, como a gente tenta fazer na universidade. Muito bom. Você falou... Marcelo. Desculpa, Tereza. Fala, Tereza, faz. Não, eu vou no protagonismo para as meninas, como nossos telenautas estão falando. Um painel belíssimo de meninas aqui no Bom Dia. Não, meninas, a minha parte, hein? Tá bom, a Daphne atualiza as mensagens. A Lília teve que... ela vai ter que sair em 5 minutos, então façam aí suas considerações. Opa, gente, é vida de professor. Eu expliquei para o Marcelo que eu estava dando aula, porque estava dando aula para um curso que eu dou na Europa, na Alemanha, e agora vou dar aula às 10, por isso que eu estou pedindo essa data. Mas você vai voltar o dia que você puder. Então, nesses minutos últimos que você tem, fale-nos um pouco. Eu não li, confesso que não li ainda, vou ler, mas esse seu livro, só o título pega a gente, Imagens da Branquitude. Então, é esse livro aqui, ó. Chama Imagens da Branquitude, a presença da ausência. Eu não sou a primeira, né? Eu trabalho com um conceito de branquitude, né? Branquitude é uma prerrogativa do passado, mas que se exerce no presente e que incorre em privilégios que são simbólicos e em privilégios que são materiais. Eu começo me colocando, Tereza, eu sou uma pessoa branca e também privilegiada nesse sentido, mas esse é o meu lugar de fala agora, né? Então, é um livro que, por meio das imagens, procura mostrar como nós fomos socializados nessa ideia de que a branquitude classifica, mas não é classificada, nomeia, mas não é nomeada, racializa, mas acha que não tem raça. Então, é preciso racializar a branquitude. E é preciso dar letramento racial agora para a branquitude. Por isso que o subtítulo é tão importante para mim, a presença da ausência, porque a branquitude é uma tremenda presença. Pense nos mapas. É a branquitude que produz os mapas e aí cria aquelas alegorias laterais em que a Europa está sempre ligada a telas, a livros, a cultura, e a África aparece como a barbárie. Nós, então, a América aparece deitada numa rede, como se estivesse esperando a civilização, né? Mas a branquitude se isenta, como se fosse uma classificação neutra. Vamos pensar nos museus de etnografia. Está todo mundo lá. A África, a Ásia, a América do Sul, claro. Mas quem não está? A branquitude que produz esses museus. Então, é um livro que mostra, a partir das imagens, né, como nós construímos esse lugar e como não existe branquitude sem negritude e o vice-versa é o oposto, né?
Muito bom. Desculpa, o vice-versa, a contradição, ela é fundamental para nos iluminar, né? De que lugar nós falamos e dominamos, né? A branquitude fez tudo que a gente vê, sente, absorve e tal, sem que a gente se perceba, né? E a nossa história só tem protagonista branco, homem, né? Rico. E aonde estão as pessoas que trabalham? Né? Aonde estão essas pessoas nas telas? A branquitude colocou os seus próceres, fossem eles militares, religiosos, políticos, em bustos de bronze, né? Feitos para serem imortalizados, para nunca mudarem. Aonde estão as pessoas, não é? Como disse a Elaine Cuencas aqui, maravilha de entrevista. De fato, eu acho que agora a Lilian vai receber vários convites, não que não tenha recebido antes, mas vai ser uma presença aqui obrigatória. O pessoal elogiando muito a sua presença. A gente agradece ao Marcelo Auler por essa iniciativa, também a Tereza pelo horário aqui. Lilian, muito obrigada, espero que você volte logo, viu? Porque eu tenho, 500 mil perguntas não feitas, então preciso fazê-las. Adorei a entrevista, muito obrigada. Obrigadíssimo. As pessoas estão dizendo aí que já ganharam o fim de semana. Nós vamos recortar essa entrevista, né, Daphne e Marcelo, que a gente chama de um corte, é quando a gente pega um conteúdo. Esse programa que nós estamos aqui, ele é longuíssimo. Começou às 7 da manhã, a gente está encerrando. Nós vamos fazer um recorte desse nosso papo, que aí ele ficará em destaque. Obrigadíssima, tá? Um bom fim de semana. Obrigado, Lília, mais uma vez. Desculpe estar te incomodando. Agradeço muito. Nada, eu agradeço. Mas já aviso que vou repetir o convite. Tá? Combinado. Obrigada. Tchau, gente.